Olá, tudo bem? Hoje nosso grupo vai tratar sobre o tema da adoção. Para a gente poder falar sobre a questão da doação, é preciso que a gente também fale sobre a questão das mudanças que teve da idealização familiar, pois atualmente a gente vê muito mais a questão da doação como um gesto de amor, de carinho, de auxílio, de respeito, do que antigamente, pois antes a doação era somente um processo, às vezes, para ter o filho como auxílio da própria casa, né? Como um funcionário. Eu te ofereço uma casa, um lar e você trabalha para mim. E essa concepção, né, de adoção mudou muito durante os anos. No Brasil, a gente pode perceber que um grande marco que auxiliou nesse processo jurídico mesmo da doação foi o artigo 20 da Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que diz assim: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por doação, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer designação discriminatórias relativas à filiação desse filho. Outro grande marco que a gente pode perceber junto a esse artigo é a implementação do estatuto que garante e protege os direitos da criança, que é o ECA. Então, o ECA, ele caminha no movimento em direção à melhoria e à promoção de qualidade de vida. E com o ECA, a gente pode perceber que os direitos das crianças e adolescentes são mais cobrados e responsabilizados em termos judiciais. Então, isso abre o campo para que haja implementação na nossa sociedade de espaços e instituições com a visão e a vontade para reintegração e bem-estar social, promovendo assim a qualidade de vida para as crianças e adolescentes. O processo para a doação cada dia se tornava mais presente na vida do brasileiro. Então, houve um grande aumento, nesse processo de adoção. Porém, mesmo com vários artigos, leis que auxiliam nesse processo de adoção, ainda atualmente é um processo longo, completo e cheio de instabilidades, tanto do lado dos pais adotivos quanto da criança e do adolescente. A gente consegue também perceber a insegurança dos pais ao lidar com o desejo de querer um filho e ter que passar por tanto tempo neste processo, que é um processo longo e que não é 100% assegurado, né? Então, muitas vezes não pode acontecer a adaptação dessa criança ou esses pais com esta criança ou adolescente. E diante desse processo longo, a gente pode perceber que cada processo de adoção ele é uma história única, né, de cada criança, de cada pai, mãe, que chega até esse momento da doação. E por todos esses motivos, gera uma insegurança dos pais ao lidar com esse desejo de querer um filho. Essa insegurança pode acontecer por vários motivos, pois todo casal, toda família, ela já traz uma história de maternidade antes de chegar nesse momento de adoção. Então, pode ter ocorrido perdas, pode ter ocorrido a tentativa de vários procedimentos, para ter uma gravidez e não obteve sucesso. Por isso que é válido a gente sempre lembrar que a doação é um processo único de cada família. Cada família vai ter a sua particularidade, seus medos, inseguranças e desafios diante essa nova jornada, que é a doação. E o autor, a comparar o mito com a doação, ele quer dizer que muitas vezes a gente escuta muitas coisas, sobre o processo de doação, mas é um mito, porque cada família ela vai realmente vivenciar aquilo que está acontecendo com ela, é único, é particular, então a gente não pode generalizar, é somente coisas que a gente ouviu falar, é um mito. Então é preciso que cada família lide com a sua própria realidade, com seus próprios desafios, medos. Portanto, a família ela não pode estar alienada
com estes mitos, falando sobre um pouco desse processo do filho em relação à adoção. Quando o filho adotivo entra na família, é preciso que crie a sua identidade, né? Então, essa criança precisa ter sua própria identidade, com seus gostos, vontades e desejos, e que seja desenvolvida junto com a sua família. No entanto, é necessário que a sua família reconheça como filho, como membro real daquela família. A adoção pode ajudar ambas as partes, o filho e os pais, como a criança e o vínculo afetivo. Quando pensamos na adoção, é importante levar em conta a parte da infância do sujeito para se entender um pouco melhor desta questão no processo de desenvolvimento. Segundo a autora, é possível relacionar algumas histórias infantis com a realidade vivida por algumas crianças. Um conto conhecido que podemos destacar é o de João e Maria. Na história, o pai abandona as crianças na floresta por sua própria sorte. Em comparação com a vida real, algumas crianças podem se sentir desta mesma maneira, pensando que a família biológica a abandonou, que não as quiseram por não serem suficientes para eles, e não se encaixarem na família idealizada e desejada. A maioria dos pensamentos da adoção são negativos a seu respeito. Quando alcançada a fase adulta, o sujeito pode ou não se sentir em débito com sua família adotiva, como se precisasse sempre ou irá precisar em algum momento retribuir algo que foi feito para ele. O processo de adoção pode ser complicado para ambas as partes, os pais que tanto possuem o desejo pelo filho e a criança que tanto possui o desejo por uma família. A vivência e a convivência, com o passar do tempo, vai melhorando os laços que vão sendo criados no decorrer da vida dessa criança e no decorrer do aprendizado com os pais. Há diversos motivos que levam à adoção: a infertilidade do casal, o desejo de ajudar alguma criança que precisa de pais, o desejo e o amor por uma criança. Adotar é o ato de tornar para si o filho tão desejado e esperado. É gerar fantasias e expectativas, e o fato de não ter gerado na forma carnal não irá atrapalhar de gerar um filho, já que a maternidade não possui regras. É livre para ser vivenciada da forma na qual a pessoa deseja. Muitos ainda dizem que ele nasceu do coração, portanto tem o mesmo peso de amor como se tivesse chego na família da forma tradicional. O processo de adoção é muito difícil, tanto para a família quanto para o futuro filho. As inseguranças que cercam essas escolhas são diversas: o medo de falhar, o medo da perda. Isso tudo dificulta ainda mais todo o caminho da adoção, que, apesar de estar mais fácil comparado a alguns anos atrás, ainda é longo e turbulento para a maioria das famílias que tentam esse processo. A família deve entender que a criança vem com uma bagagem familiar, cheia de traumas e medos, onde eles devem tentar entender o máximo possível e fazer com que a adaptação seja feita de forma leve e saudável para ambos os lados. O ato de adotar vem se tornando mais popular na nossa sociedade, como um gesto de amor, respeito e desejo, diferente de algum tempo atrás, no qual adotar uma criança era um gesto de caridade, sendo que essa criança poderia ser criada de forma completamente oposta dos filhos do casal. Hoje em dia é visto de forma mais comum, onde não necessariamente o casal precisa ter algum problema biológico para adotar. O sonho de ter uma família finalmente se realiza quando chega o dia de sua adoção. A adaptação com a família pode ter alguns conflitos. O desejo e o amor que envolve esse processo devem ser combinados com a paciência para que isso tudo possa ser feito de forma mais leve e menos traumática possível, pois os dois lados chegam a uma bagagem de tentativas frustradas de se ter uma família. Com todo esse processo, vem o medo. A criança sofre com abandono, apesar disso, muitas seguem querendo conhecer suas famílias biológicas, onde pode causar uma série de inseguranças na família adotiva, onde pensam que não estão sendo bons pais, e ainda pode levar a criança a uma tentativa frustrada de conhecer sua família biológica, e se decepcionar apenas revivendo um trauma já vivenciado. Os pais também sofrem com os medos: medo de falhar, medo de não ter a sonhada família, medo da perda
onde pode levar ao excesso de zelo em cima da criança. Com os traumas sofridos durante sua infância até sua adoção definitiva, a criança cresce com muitas feridas emocionais. Até quando adultos, eles seguem com dificuldades de demonstrar sentimentos, com medo de julgamento pelos outros, medo do abandono. É nessa fase também que é mais comum que o interesse de conhecer a família biológica surja, para saber suas raízes, seus motivos para o abandono, gerando ainda mais insegurança. Um pensamento que pode ser muito comum entre as crianças adotadas é que os pais adotivos não os amam da mesma maneira que amaria caso fossem filhos biológicos. Não sentem que possuem um lugar para chamar de seu, nem se tem conhecimento de quem é. Então, com esse trabalho, a gente pode concluir que a doação, sim, é um momento complicado, é complexo, mas quando há vontade das duas partes de se ter uma família, é sim muito possível, e a doação é um gesto que inclui amor, respeito